Olá pessoal, boa noite. Pontualmente 18h30 em São Paulo, em Brasília, num monte de lugar. Bem-vindos a mais um Era Uma Vez. Estou aqui. Olá Lugelman, muito bem-vindo, como vai? Sussu, bem-vinda. Gruber, muito bem-vindo. Marcos Borges, que prazer vê-lo por aqui. E vamos entrando. João, que prazer tê-lo aqui também. E aí, Marcos, como vai a nossa cozinha? Cozinhando muito? Como vamos todos? Enquanto vocês vão... Tiago, bem-vindo. Como está tudo em Monte Verde? Laura, muito bem-vinda. Tiago Blenes, muito bem-vindo. Um prazer vê-los em Monte Verde com esse retorno responsável bárbaro que vocês estão fazendo nessa cidade aí. Muito legal, muito legal. Então, enquanto vocês vão entrando, vou contando. Esse aqui era Uma Vez, nosso site de contar histórias para adultos, certo? E no domingo nós temos o Nós na Cozinha, onde temos perto de 100 pessoas cozinhando juntas todo domingo. Terminando a live, eu vou postar para vocês todos os ingredientes, tudo que é necessário para que domingo a gente se reúna às 11h30. E Delson, bem-vindo. Cavalcante, hello, como vai? Bem-vinda. Para que vocês possam trabalhar no domingo com os mais de 100 chefes e chefas que todos os domingos cozinham junto. Carol, bem-vinda. Um beijo para você. Acho que podemos começar, né? Senão eu fico aqui contando um monte de bem-vindos e como é isso e como é aquilo. Muito bem, pessoal. Quando eu era criança, uma vez por ano, chegavam 2 almanaques. O almanaque do Biotônico Fontoura e o almanaque Melhoramentos. Sônia, muito bem-vinda. Eram almanaques que traziam todo tipo de curiosidade, todo tipo de história interessante. Quem fez isso, quem fez aquilo, quem inventou, você sabia disso, você sabia daquilo. Meus amigos, usem o aviãozinho aí, usem esse aviãozinho aí embaixo, para convidar mais amigos. Miriam, muito prazer, que bom te ver por aqui. Carlos Andreotti, há quanto tempo, Carlos? Prazer em vê-lo. E então, eu adorava ler esses almanaques, adorava ver almanaque e ter informação de almanaque. Acho que essa minha fixação por estudar história até é capaz de vir daí. E o que eu resolvi fazer na nossa live de hoje é a essência de contar história. É contar historinhas de almanaque. Contar mesmo historinhas que poderiam facilmente estar no almanaque. Vou começar com uma interessante. Uma historinha de reis e rainhas. Que é a história mais gostosa do que rei e rainha. A imperatriz Carlota era casada com o imperador Maximiliano. Os dois vinham da Áustria e eram parentes de Napoleão III, que nomeou Maximiliano imperador do México. A França tinha um domínio sobre o México naquela época, tinha tropas estacionadas no México e resolveu abrir uma filial do seu império lá, tacou o Maximiano lá. Obviamente a coisa deu toda errada. E como sabemos, e a Carlota vira para o Maximiano e diz assim: eu sou da dinastia Saxe-Coburgo-Gotha, você se aguenta aqui, que eu vou voltar para a Europa e vou lutar para que o imperador mande tropas e nos dê apoio aqui nessa jornada no México. E assim ela fez. Só que a coisa estava tão preta que a imperatriz Carlota começou a ter alguns desequilíbrios mentais.
e desenvolveu uma verdadeira obsessão de que queriam envenená-la. A coisa chegou a um tal ponto que ela conseguiu marcar uma hora com o Papa, eles queriam o apoio do Papa. Então ela foi a Roma, e a obsessão dela por ser envenenada era tamanha que ela criava galinhas no quarto do hotel em Roma, onde ela estava lá, e elas eram assadas num pequenino fogão de carvão, sempre na presença dela, e ela só comia isso. Finalmente, ela vai encontrar com o Papa. O Papa convida para um café da manhã. Na hora que eles estão sentados na mesa e deviam estar conversando sobre as questões que interessavam, ela manda o Papa parar, mergulha o dedo no café com leite do Papa, experimenta e diz assim: pode tomar, Sua Santidade, não está envenenado. Você pode imaginar que o encontro com o Papa foi um desastre. Daí para frente, logo depois Maximiliano foi fuzilado num pelotão de fuzilamento no México. Carlota começou a desenvolver uma demência cada vez mais progressiva e foi escondida num castelo, né, na Áustria, onde ela ficou escondida. Ela morreu aos 87 anos, já na Primeira Guerra Mundial, e completamente louca. Pessoal de Edições Tapiocas, muito bem-vindos. Muito bem-vindos, que prazer tê-los aqui conosco. Vocês fazem uma ideia de qual teria sido o maior prato jamais servido num banquete, numa festa ou em qualquer mesa? O maior prato jamais servido, conta a lenda, que foi num casamento hindu, no início do século XX. Pegaram um camelo, limparam o camelo foi recheado com cabrito, o cabrito foi recheado com galinhas, as galinhas eram recheadas com peixinhos, que por sua vez eram recheados com ovos cozidos. Tudo isso foi assado por 22 horas com ervas e gordura dentro de um buraco cheio de areia e brasas. Isso é descrito em mais de uma literatura, ninguém tem foto disso, mas como aparece em mais de um livro, é possível que seja verdade. Yuri, muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui. O que nós temos certeza que existiu, certeza absoluta, existiu e ainda existe, é isso aqui, ó. Vocês já viram este assado aqui? Vocês estão vendo? Tem uma ave externa, tem uma outra ave aqui dentro e uma terceira ave aqui. Aqui você tem a fatia do assado, tá vendo? As 3 aves. Na verdade, é um peru, que é recheado por um pato, que por sua vez é recheado por uma galinha. É uma iguaria inglesa chamada turducken. Tur de turkey, de duck, pato, e o ken de chicken. Esse prato foi inventado no início do século XX, no sul dos Estados Unidos, mais especificamente na Louisiana, como um prato especial para Natal. E acabou ficando. Hoje em dia ele é pouquissimamente praticado, né? Mas a verdade, como o Tiago está nos contando aqui, teve uma prova do Masterchef Brasil que era exatamente os cozinheiros prepararem um turducken. E eles se embananaram bem para rechear uma ave na outra, entremeá-la, porque um dos segredos de rechear uma ave na outra é entremear esses recheios com farinha e gordura, para que elas não adiram uma à outra e você estrague todo o teu assado. E obviamente essas carnes têm pontos de cocção diferentes. É muito difícil fazer esse assado. Mas ele existe, não é tão praticado, não é tão conhecido. No sul dos Estados Unidos ainda se faz bastante, como eu disse, principalmente no Natal, nas festas de Natal.
Ainda se pratica muito, especialmente no estado da Louisiana. E quando você vai numa festa, a primeira coisa que te serve antes do jantar, quando você ainda está de pé às vezes, é um canapézinho, não é? Algum de vocês faz ideia da onde vem a palavra canapé? Por que canapé chama canapé? Vocês sabem o que era o triclínio? Lembram do triclínio das nossas aulas de história romana? Está aqui. Os gregos e os romanos tinham a refeição, principalmente a da noite, onde eles comiam reclinados. O triclínio é esse sofá, você pode ver, eles comiam reclinados, uma mesa mais baixa que os sofás e uma rede que ficava por cima para impedir os insetos. Estão vendo isso? Aqui é uma cena de depois do jantar, você pode notar que as pessoas estão interessadas em outras coisas que não propriamente a comida da mesa. Mas, enfim, notem, então, os triclínios e a rede protegendo os comensais dos insetos. Muito bem. O grego konops quer dizer mosquito. As telas que eram colocadas em cima dos triclínios, né, para proteger exatamente contra os mosquitos, eram chamadas de conopium. Os romanos passaram a chamá-las de canopium, e daí elas evoluíram para o latim como canopium, chegando em inglês como canope. Da Inglaterra para a França, esses sofazinhos passaram a ser chamados de canapés. Canapés. A minha avó chamava o sofá pequenininho de 2 lugares de canapé. Ainda chamava assim. E aí um engraçadinho na França foi servir algum canapé em alguma festa e achou que um pedacinho de pão com um pouquinho de comida em cima parecia exatamente um triclínio, né, com alguém deitado em cima e a telinha. E chamou aquilo lá de canapé. O nome pegou, voltou para o inglês, do canapé francês, para o canapé em outras línguas, até chegar aqui no português. Então, é daí que vem a palavra canapé, né? Algum francês engraçadinho achou que um pedacinho de pão, uma torradinha, com uma comidinha em cima, fazia lembrar o triclínio com um carinha deitado em cima e chamou aquilo de canapé. Tá aí. Essa é bem de almanaque, não é? Essa é daquelas historinhas que a gente diz, como é que eu vivi 50 anos sem saber esta crucial informação. Agora quero contar sobre uma das frutas mais injustiçadas da história do homem, o figo. Vamos lá, comecemos pela Bíblia. Ô Vanessa, bem-vinda, filhota, que bom ter você aqui. A Liliana também entrou, bem-vinda, Liliana. O figo. Adão e Eva vão lá, comem do fruto proibido, que era uma maçã. Se vocês lerem a Bíblia atentamente, no momento que eles comem o fruto proibido, a primeira coisa que eles sentem é vergonha, porque estão nus. Vão a uma figueira, pegam as folhas da figueira para cobrir a sua nudez. O figo aparece numa série de religiões, no budismo, entre os muçulmanos, sempre de um jeito muito importante. Mas o que eu quero contar aqui para vocês é a lenda. O figo não é exatamente uma flor. O figo é uma inflorescência. O Coisas de Valéry está dizendo o figo é uma flor. Ele, na verdade, é uma inflorescência. Eu vou explicar. O que é uma inflorescência? É um agrupado de frutos. Sabe o que é o fruto no figo?
Se você cortar o figo ao meio, você vai ver que ele tem um monte de pontinhos vermelhos com a cabecinha branca. Cada um daqueles pontinhos é uma fruta. E a inflorescência é o conjunto dessas várias frutas. Muito bem lembrado, muito obrigado. Eu tinha esquecido de falar isso. Né? Clube do Livro Gourmet está aqui com a gente. Muito prazer, muito obrigado. Mira, prazer em tê-la aqui. Mas vamos à emocionante história do figo, porque ela é emocionante. Urano, o deus de todos os deuses, estava perseguindo Gaia. Gaia é a deusa da terra, a mãe de todos os titãs. E Gaia estava com um filho, Siqueus. Era a guerra entre os deuses e os titãs, né? Urano pegou Gaia com o filho, saiu atrás dela, e para salvar seu filho, o que Gaia faz? Gaia enterra o filho na terra, no seu ventre, porque ela é a deusa da terra. Regina, muito bem-vinda, né? Gaia enterra o filho na terra, e onde ele enterrou, nasceu uma figueira, que os gregos chamavam de sicômoro, por causa de Siqueus. E os ingleses chamam de sycamore tree, porque na verdade você tem o figo macho e o figo fêmea. O figo macho não produz frutos. Aliás, tem uma passagem em São Marcos que diz que Jesus amaldiçoou a figueira e disse a ela que ela não ia produzir frutos, né? Então esse é o figo macho. Mas é necessário o figo macho para polinizar a fêmea e nascerem os figos. Bom, o fato é que Gaia enterra o seu filho Siqueus e ele se transforma numa figueira. Como vingança, Cronos, que é um outro filho de Gaia, o deus do tempo. Grande Heitor, bem-vindo. Parabéns, você fez aniversário a semana passada, meus parabéns, muitos anos de vida. Como vingança, então, Cronos, o deus do tempo, irmão de Siqueus, filho de Gaia, adormece Urano, corta fora sua genitália e atira no mar. No lugar em que a genitália de Urano cai no mar, começa a espumar e sai Afrodite numa concha, né? A gente já falou dessa concha também aqui, né? E é por isso, né, segundo os gregos, é por isso que o figo tem aquele formato característico. É para lembrar. E Heitor, confundi, é 25/7, eu pensei que tinha sido 25/6. Perdão, fica um pré-parabéns e 25/7 a gente dá os parabéns de novo pro Heitor. Me enganei, perdão. Aquele formato característico do figo é para lembrar exatamente a genitália de Urano, que foi cortada fora e jogada no mar. História contada, falamos dos gregos, agora temos que falar dos romanos, né? Algum de vocês conhece este monte aqui em Roma? Vejam que ele está numa situação urbana, né? Está dentro da cidade, é um monte protegido pelo patrimônio histórico italiano e tem um motivo muito grande. Alguém conhece esse morro? Alguém já foi visitar? Eu já fui visitar. É muito interessante, vocês vão entender por que já já. Ninguém conhece? Vou dar os 20 segundos. Hoje eu estou com um cafezinho aqui. Saúde, hein? Ninguém conhece? Bom, é o seguinte. Os romanos importavam azeite e vinho de todo o mundo romano, né? Vinha ânforas de barro, de azeite, vinho, vinham da Palestina, vinham de outros lugares do mundo romano. E se eu pegar aquele monte e mostrá-lo em detalhes, vocês vão entender o que é. Olha como ele é. Esse é o Monte Testátil, ou Monte dos Testos.
Ele tem perto de 50 metros de altura e ele é o resultado da acumulação de algo como 25 a 30 milhões de ânforas, 25 a 30 milhões de ânforas que vinham das províncias romanas com azeite e vinho para a capital. Isso tudo nos séculos 1, 2 e 3. Vocês já imaginaram? 25 a 30 milhões de ânforas eram jogadas lá, né? E foi ficando. Obviamente, com o passar do tempo, cresceu um matinho aqui, um matinho ali. Hoje é um morro. Milhares de arqueologistas já quiseram mexer lá, escavar lá. O governo italiano não deixa, quer que ele fique do jeito como os romanos o fizeram. Então, se vocês estiverem em Roma, não percam. Dá para chegar de metrô lá ou de ônibus. Vale a pena. Você vai ver um monte que hoje, como vocês viram de cima, parece um morro. Tem 50 metros de altura. 50 metros de altura não é pouco, né? São aproximadamente um prédio de 20 andares, não é pouco, né? Feito de 30 milhões de ânforas de barro. Essas ânforas devem contar histórias incríveis, porque elas têm inscrições, elas dizem de onde vinha o vinho, por que vinha. Ítalo, muito bem-vindo, prazer em tê-lo conosco. Muito bem. Agora a gente vai do antigo mundo para o novo mundo. Eu quero mostrar uma gravura para vocês. Vocês conhecem este povo mexicano? Olha que interessante. Isso é um mural que está na cidade do México, né? E que descreve os murais mexicanos. Eles são a coisa mais parecida com o Twitter que existia antes de existir a internet. Eles transmitiam curtas mensagens, curtas situações. Esse daqui é um mural que mostra um dos povos mais antigos do México, o povo Purépecha. É um povo que tinha uma cultura muito própria, uma língua própria. Eles tinham um jeito próprio de se comportar. Esse povo existe até hoje. Eu peço a sua atenção para esta senhorinha aqui, que está com os seios desnudos. Eu vou explicar já para vocês o que é essa senhorinha aqui. Aqui vocês podem ver que nós temos bem no cantinho uma cena de cozinha, né? Estão vendo aqui? E eu vou explicar já para vocês do que trata isso aqui. Este povo Purépecha, os governantes desse povo, é um povo pré-colombiano, quer dizer, eles já existiam como nação Purépecha antes da chegada de Colombo à América. Eles eram dirigidos por uma classe de dirigentes que eram chamados de Calzoncin. E tinha o Calzoncin, que era o líder maior, uma espécie de chefe de todo esse povo, né? Essa gente tinha palácios, sempre com aquela forma das pirâmides mexicanas, né? E era costume que os Calzoncin tivessem para servi-los nos serviços domésticos, perto de 100 mulheres. Dentre elas, uma era escolhida e era muito especial. A Iamati. Iamati era aquela que eu mostrei para vocês. Ronaldo, meu mestre, meu chefe, meu editor, muito bem-vindo. Hoje você não vai engordar, hoje são só historinhas. Opa, ponta cabeça, pessoal. Iamati é essa aqui. Você vê que ela está sempre atrás do Calzoncin. Ela andava com os seios desnudos porque era cargo dela. Era Machado, muito bem-vindo. Ela era considerada a semideusa dos molhos e da pimenta. Vocês sabem a importância que a pimenta tem para o povo mexicano. Ela era sempre escolhida entre as mais belas e ela tinha a cargo dela cuidar das pimentas
e preparar em seu mocarrete, aquele pilãozinho de pedra vulcânica, né, que no Purepecha é chamado de chumataco, os molhos, né, ou moles, como são conhecidos no México, ou em Purepecha, a gonalca. E ela servia aos amos esses molhos de pimenta, sempre com seios desnudos, que era uma mistura de sensações, né, ligeiramente sensuais e mais todas as sensações da comida que mexe com todos os sentidos. Uma coisa muito, muito, muito interessante. O que acontecia com os purepechas em relação ao chile, à pimenta. Bruna, muito bem-vinda. Prazer em tê-la conosco. BT Machado, meu amigo. A gente vive me escrevendo. Muito bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui. Muito bem. Já que a gente está falando de pimenta, eu queria falar de um molho para vocês. O ano é 1835. Lord Sandys, um nobre inglês, tinha acabado de voltar de Bengala, onde ele tinha sido governador. Ele era o governador inglês da província de Bengala. E ele vai visitar dois amigos dele, John Willey Lee e William Perrins. Eles eram donos de uma empresa chamada Lee and Perrins, de Worcester. Worcester, ou Worcester, como dizem os outros, né? Era uma cidade, na época, não muito grande, hoje ela é bem grande, e eles eram um dos maiores fabricantes de vinagre da Inglaterra, né? Muito bem. Olha aqui, quem que entrou aqui? Burda Tânia, Fê Garcia, muito bem-vindos. Bruna, bem-vinda. Durante essa conversa com os amigos, ele fala de uma receita que era servida para ele na Índia, né? E era um tempero que era maravilhoso, que levava caramelo, anchovas, vinagre, um monte de especiaria, um monte de pimentas, né? Vamos lembrar que as pimentas saíram do México no século XVI, com Colombo, e se espalharam pelo mundo inteiro. Os químicos atenderam o pedido de Lord Sandys, fizeram o tal do molho para ele e fizeram um pouco mais para o consumo deles, mas acharam o gosto do molho simplesmente horrível. Aí puseram aquele molho num barrilzinho e guardaram aquele molho, deixaram lá, esqueceram o barril no armazém. Um ano depois, alguém tem a ideia de ver o que tinha dentro daquele barrilzinho, experimenta e descobre que depois de fermentar por um ano, o molho era a maravilha das maravilhas. E foi assim que em 1837, portanto 2 anos depois da visita de Lord Sandys, é lançado pela Lee & Perrins o Worcestershire Sauce, ou como é conhecido entre nós, o molho inglês. Esse aqui, ó. Este aqui. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Lembra? Ele foi lançado, olha, numa garrafinha de metal e foi evoluindo com o passar do tempo, as várias embalagens que ele teve, até chegar a essa nossa velha conhecida aqui. E voltando no tempo, indo no tempo, aí. Pronto, agora vocês sabem do que a gente está falando, né? A gente tem que lembrar que esse molho... Ô, Marcão, bem-vindo! Hoje é dia. Marcos Borges e Marco Mineiro me assistindo. Que honra! Patrícia Seco, que honra tê-la aqui também. Isis Móveis. Puxa, tanta gente vendo, que gostoso. Muito legal encontrá-los todos aqui. A gente tem que lembrar que esse molho ele é um descendente do garum romano. O garum era um dos principais temperos dos romanos e no fundo era vísceras de peixe que fermentavam, né? Aquilo virava uma massa
de cheiro horrível, mas que depois de cozida ficava uma delícia. Se vocês pegarem o molho de peixe tailandês, nampla, o cheiro dele na garrafa é muito desagradável, muito desagradável. Você coloca ele nos cozidos, principalmente usa ele para salgar a comida, é uma delícia, é uma delícia. E o molho inglês é mais um descendente do garum, né? Ele parte de anchovas que fermentam, tanto é que cru o molho estava horrível, depois ele ficou uma delícia. Nossa, quanta gente bacana entrando hoje, a Adriana, a Pati, Repla, que delícia vê-los aqui, muito prazer, muito obrigado por estarem conosco. Hoje vamos bater o recorde de audiência, pelo visto. Entenderam a história do molho inglês? O molho que ia ser jogado fora fermentou por ano e hoje ele é vendido na bagatela de 130 países no mundo inteiro. E se vocês olharem, bem no finzinho, no rótulo de trás, está escrito em inglês: From the recipe from a nobleman of the country. Isso é, uma receita original de um gentleman deste município. Até hoje, eles honram Lord Sandys com esta citação. Falando em nobres e lordes, eu queria contar uma história muito atrapalhada que aconteceu na China no ano de 607 a.C. O príncipe Chong'e estava incomodado com os ladrões que se escondiam numa floresta. Em vez de caçar os ladrões, ele resolveu fazer uma coisa mais simples. Ele tacou fogo na floresta. Morreram os ladrões e morreu o melhor amigo do príncipe, Zhou Zitui, morreu também, infelizmente. Ana Maria, muito bem-vinda. Silvia, muito bem-vinda. Zhou Zitui, grande amigo do príncipe, que estava lá justamente querendo pegar os ladrões para entregá-los aos príncipes, morreu carbonizado. O príncipe ficou num tal estado de depressão que decretou, alguns meses depois, o dia de Hanshi, ou seja, o dia onde o fogo era proibido em todo o país. E pasmem, até hoje esse dia é comemorado, não em toda a China, mas em boa parte dela, principalmente na cidade de Xiamen, que era onde o príncipe se localizava. E nesse dia, em todas as casas, em todos os restaurantes, normalmente é o último dia do inverno, você só come pratos frios nesse dia. Não se acende o fogo nesse dia para cozinhar. É uma celebração muito bonita, que honra a amizade de duas pessoas, né? A homenagem que o príncipe fez pelo terrível engano que ele cometeu ao matar o seu amigo. Agora eu quero falar para vocês, pronto, falamos um pouco do passado, vamos falar um pouco do presente. Eu quero mostrar para vocês um método sui generis de cozinhar peixe. Olha que interessante. Você põe o peixe numa panela e taca fogo na panela. Olha isso. Vocês estão vendo o nosso colega aqui jogando querosene no fogo, para o fogo subir e envolver toda a panela? Eu vou contar para vocês já já o que é isso aqui. Clarinha, chegou atrasada, mas está aqui. O importante é que você está aqui. Muito obrigado pela presença. Num determinado momento do século XIX, foi uma grande leva de imigrantes escandinavos para o estado do Wisconsin, nos Estados Unidos. E os americanos achavam que eles eram meio loucos, porque eles tinham uma mania de cozinhar o peixe na água e sal e comer, né? Essa forma de cozinhar na água e sal se chamava fish boil. Fish boil. Maggie, muito bem-vinda, né?
E ele é uma tradição do condado de Door, no estado de Wisconsin. Eles pegam um panelão, põem 6 quilos de trutas fresquíssimas, que são pescadas ali no lago local, põem 3 quilos de batata, enche o panelão de água, vão 8 litros de água e 450 gramas de sal. Isso é sagrado. Quando o fogo que está embaixo começa a derreter, as trutas são peixes bem gordurosos, né? São peixes de água fria, então eles têm uma camada de gordura para protegê-los. Quando a gordura começa a subir para cima da água, alguém vai com querosene, que nem o nosso amigo estava fazendo na foto, e joga querosene. As chamas sobem, pegam na gordura que está acima da água e queimam aquilo tudo. E, gente, a truta sai dessa água, ela é cozida com água e sal somente, com um sabor inimaginável. Eu tive a honra de, por puro acaso, puríssimo acaso, porque não tem nada que um brasileiro vá fazer no estado de Wisconsin. Eu estava lá por uma questão de trabalho e alguém me convidou para conhecer esta forma. Para que vocês imaginem, esses jantares de fish boil, eles são realizados só 4 vezes por semana, né? Por pouco tempo, só na época das trutas. Cada vez são admitidas 200 pessoas e a fila de espera para uma dessas posições é de aproximadamente 3 meses. A empresa com que eu estava lidando tinha alguns lugares e eu tive o prazer. Você come o peixe com a sua batatinha lá, você não pode acreditar que ele foi simplesmente cozido em água e sal. É um jeito totalmente... Esta queima da gordura na superfície da água causa um efeito no sabor do peixe, dá uma espécie de sabor defumado a ele, que é uma coisa... O sal faz milagres aqui. E por falar em sal, eu tenho que contar para vocês que na Etiópia, né? Etiópia, terra da rainha de Sabá, o sal foi usado como padrão monetário do país por quase 1000 anos. Foi até 1935, o padrão monetário do país era o sal. No século XVI, a barra de sal que era usada como padrão, ela chamava gela, valia 16 gramas de trigo, né? Então, 1 quilo de sal, que era a barra padrão, né? Assim como nós temos a barra padrão de ouro para as nossas transações, valia 16 quilos de trigo. E durante 1000 anos o sal era o padrão monetário da Etiópia. Olha que coisa interessante para vocês saberem, né? Como eu falei, cultura de Amanaki. Como que vocês puderam viver 50 anos sem saber que o sal foi padrão monetário da Etiópia, hein? Que coisa do demônio. Do sal para a erva doce, do sal para o doce. A erva doce, na antiga antiguidade, ela era usada unicamente para emagrecer mulheres. Nos chamados regimes depurativos, as mulheres romanas consumiam quantidades absurdas de erva doce. Carlos Magno, não é, o rei já francês, chegou a fazer uma lei que obrigava todo o jardim a ter pelo menos um pezinho de erva doce, devido às qualidades importantes que se dava à erva doce. Vou voltar a uma pergunta da Adriana, da questão do sal e salário. Na verdade, salário surgiu nos tempos romanos, e muita gente acha que é porque as legiões romanas eram pagas com sal.
não é exatamente isso, mas sim que o legionário tinha que ter um salário que lhe permitisse comprar sal à altura do seu valor. E daí se criou a palavra salário. Carlinhos dos Pães entrando, que prazer tê-lo aqui, meu amigo. Espero que esteja tudo bem com vocês aí em Monte Verde. Os dois Tiagos estavam me contando que está um frio danado, época boa para comer um pãozinho do Carlinhos lá em Monte Verde, né? Bom, vamos voltar para a erva doce então. Carlos Magno obrigava por lei todo mundo a ter um pezinho de erva doce. Para que vocês saibam, você sabe que outro dos filhos de Gaia, né, irmão de Siqueus e Cronos, era Prometeu. O que Prometeu fez? Ele roubou o fogo do Olimpo, e deu de presente para os homens. Por isso ele foi castigado por Zeus. Zeus amarrou numa rocha, vinha uma águia todo dia, comia o fígado dele, e o fígado de noite renascia, a águia vinha no outro dia, comia o fígado dele, e esse foi o castigo eterno de Prometeus. Mas o gozado é que ele usou um talo seco de erva doce para roubar o fogo do Olimpo. Vocês sabem qual era o nome da erva doce na antiga Grécia? Marathon. Aquilo que cresce delgado, aquilo que cresce fino, como as paletas da erva doce, né? E, na verdade, a Batalha de Maratona, né, foi realizada numa planície que era toda plantada com erva doce. Por consequência, a prova olímpica que leva esse nome, aquela história da corrida, do cara que foi avisar os gregos, correu 42 quilômetros, por isso a maratona tem 42 quilômetros, tudo isso se deve ao... Esse nome sai do nome grego da erva doce, que era Marathon. Pronto, ligamos a erva doce com as Olimpíadas, e nós vamos falar mais de Olimpíada lá para frente. Para que vocês saibam, até 2012, 2013, 20% de toda a erva doce comercializada no mundo vinha da Síria. Imaginem isso. Hoje, infelizmente, praticamente mais nada sai da Síria. Alguém aqui já ouviu falar do Hotel Savoy de Londres? O Hotel Savoy de Londres foi fundado por César Ritz, e seu sócio nessa jornada foi ninguém mais, ninguém menos que Escoffier, o pai de todos os cozinheiros franceses, o homem que organizou a cozinha, que criou as brigadas de cozinha, que sistematizou o trabalho na cozinha. Era o hotel mais chique de Londres. Ele foi reinaugurado há uns 2 anos atrás, passou por uma reforma que custou milhões de dólares. Mas em 1905, um americano milionário, ele mexia com ferrovia, chamado George Kessler, fez uma festa de aniversário. Eles simplesmente inundaram, fecharam o pátio central do hotel. O hotel é um quadrado, tinha um pátio central. Aquilo foi todo fechado, isolado. Inundaram o pátio central de água, ficou com 1,20 m de fundo, né? Todo um cenário imitando os canais de Veneza, roupas especiais de gondoliere para os garçons e commis, e foram trazidas 2 gôndolas de Veneza. Sabe para quantos convidados foi essa festa? 24. Jantaram numa gôndola, rodeados por cisnes e gansos que nadavam no lago ali. Após o jantar, teve uma audição especial de ninguém menos que Enrico Caruso, né, que era amigo do aniversariante. E tão logo Caruso termina de cantar, um bolo de aniversário de 2 metros de altura entra no recinto,
carregado por um filhote de elefante. Vocês não estão acreditando em mim, né? Vocês estão achando que isso é conversa mole. Tá aqui, ó. Olha o seu Jorge Kessler aqui, é esse daqui, ó. Aqui. Acreditem, ó, ele na gôndola, tá vendo? O hotel todo inundado. Inundaram o pátio do hotel, senhores. Acreditem se quiser. Mirla, muito bem-vinda. Tá aqui a festa. E vocês sabem o mais irônico dessa história? O Jorge Kessler, como vocês podem imaginar, ele vivia entre a Europa e Estados Unidos. O Jorge Kessler se salvou do naufrágio do Titanic. Esse cara que promoveu essa festa aqui. Salvou-se do naufrágio do Titanic e 2 anos depois morreu no naufrágio de um navio alemão, onde morreu muita gente. A história é, assim, simplesmente horrível. Mas promoveu uma das festas mais loucas que a história da culinária registra. Para apenas 24 pessoas, ele gastou um dinheiro que ninguém faz a menor ideia de quanto possa ser. Quem sabe o nome do maracujá em espanhol? Vou dar 20 segundos aí para vocês responderem. Nome do maracujá em espanhol. Quem sabe? Vamos lá, povo! Estamos com mais de 30 pessoas aqui. Ninguém sabe o nome do maracujá em espanhol? Vamos lá, Heitor, minha esperança era você. Quem sabe o nome do maracujá em espanhol? Uai. Não, Marco, não é o uai. Quem sabe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Acabaram de perder um grande prêmio. Mas era um jantar para 24 pessoas numa gôndola no Savoy. Vocês perderam. Nome do maracujá em espanhol é passion fruit, ou flor de la pasión. Em inglês, flor de la pasión. Em inglês, passion fruit. Ou maracuia. Maracuia é especificamente nos países da América Latina, especificamente no Paraguai. Explico. O maracujá é nativo de alguma região na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. E a flor do maracujá é a flor nacional do Paraguai. Agora, por que passion fruit ou flor de la passion? Ou mesmo em francês, né? Por quê? É alguma coisa com amor? É alguma coisa relativa ao casamento? Eu quero mostrar a flor do maracujá, que é uma das coisas mais lindas que existem na face da terra. Olhem isso. Muito bem. Passion fruit, a flor de la pasión, não tem nada a ver com amor. É exatamente a paixão de Cristo. Os 3 pistilos são símbolos dos pregos nas mãos e nos pés de Jesus. Os fios da flor são o símbolo da coroa de espinhos. Os gomos foram equiparados aos chicotes. As 5 anteras, 1, 2, 3, 4, 5, são ou anteras ou estames, né? São as 5 chagas. E as 10 pétalas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pétalas, são os 10 apóstolos, excluindo Judas e Pedro, que por motivos diferentes renegaram Cristo. É por isso que essa flor dá o nome à fruta
de passion fruit ou flor de la passion, né? Porque ela descreve, né, através da sua composição física, a paixão de Cristo inteirinha. Quem já teve a oportunidade de ver a flor do maracujá, é uma coisa simplesmente encantadora. E agora vocês sabem o que representa cada um dos pedacinhos da flor. Certo? Bonita essa história, não é? Acho muito bonita. Quem gosta de marrom glacê? Eu adoro. Marrom glacê, quando me deixam comer, eu como de 20 para cima. Fim do século XVI, corte de Savoia, uma das cortes mais ricas da Itália, a corte na qual Vittorio Emanuele, o rei, Vittorio Emanuele II, né? O rei que unificou a Itália em 1861. Ele surgiu na Itália, seu nome devia ser Marrone Candito, que é o nome italiano. Mas acontece que o francês era a língua chique da corte, né? Chiquérrima. Aqui no Brasil também acontecia isso. O doce surgiu por mero acaso, por distração de um coco, de um cozinheiro, da cozinha do Duque Carlo Emanuele de Savoia, que estava fazendo uma calda de açúcar e ele ia cozinhar castanhas na água para rechear um peru. Ele se engana e, em vez de pôr as castanhas na panela de água, põe na panela da calda de açúcar. E o resultado, sabemos qual é, né? É um dos doces mais apreciados que existem no planeta. A feitura dele dá um trabalho miserável. Você mistura, deita as castanhas na calda, tira, deixa secar, no outro dia passa na calda, deixa secar. É muito trabalhosa, é muito detalhista, mas é uma delícia. Deixa eu correr, senão vão tirar a gente do ar de novo. 30 de novembro de 1838. 30 de novembro de 1838. Começa a Guerra das Tortas, ou Guerra de los Pasteles, ou ainda Guerre des Pâtissiers, entre França e México. Guerra mesmo, com bombardeio, com navio e o cacete A4, né? Monsieur Renault, um patissier que tinha loja na cidade do México, queixou-se ao governo francês que soldados bêbados tinham danificado seu estabelecimento uns anos antes e o governo mexicano não queria indenizá-lo em 600 mil pesos. É grana, hein, meu? 600 mil pesos dá para construir outra loja. A França, na defesa do seu cidadão, chegou a bombardear o porto de Veracruz e ocupou a cidade em dezembro de 1838. Veja onde foi parar a história de uns soldados bêbados que quebraram a padaria de um francês. Por mediação da Inglaterra e promessa mexicana de pagamento da dívida, a guerra terminou com a retirada da frota francesa em 9 de março de 1839. Dá para acreditar? Dá para acreditar? Quero terminar com uma historinha que envolve o Brasil. Existia um milionário americano de Boston chamado Charles Foster, que tinha muitos negócios no Brasil, aqui ele importava madeira do Brasil. E numa das viagens que ele fez lá pelo norte do Brasil, ele cruzou com uma versão feita pelos índios brasileiros de palitos de dentes da madeira da laranjeira, que eles eram fabricados manualmente por freiras portuguesas lá no século XVI, que essas freiras elas vendiam doces extremamente pegajosos e davam como brinde um palitinho para você limpar o dente depois de comer os doces. O Foster achou a ideia maravilhosa. Lembre como chamava o cidadão Kane, Charles Foster Kane. Será que foi uma homenagem dupla do diretor?
Uma ao diretor do jornal, a outra a esse visionário aqui. Bom, ele gostou da ideia, ele começou a importar palitos do Brasil, que ele comprava dos índios. Depois ele montou fábricas de palito, que, diga-se de passagem, existem até hoje. E ele teve uma ideia para difundir o hábito. Ele era de Boston. E em Boston, como vocês sabem, tem a Universidade de Harvard, que é uma das universidades mais conceituadas, se não a mais conceituada dos Estados Unidos. O restaurante mais antigo dos Estados Unidos é a Union Osterhaus, né? É um restaurante clássico que serve peixes e ostras. E ele pagava para os estudantes de Harvard irem na Union Osterhaus, principalmente no horário que estavam os milionários lá. Eles jantavam e, ao final do jantar, eles pediam um palito de forma que todo mundo notasse, né? Pediam um palitinho para palitar o dente. E com isso o hábito se difundiu. E no meio do século XX, as fábricas de Foster fabricavam 22 bilhões de palitos por ano. A propósito, vocês lembram do nosso palito Gina? Ele existe até hoje. Tem aquela moça sorridente na capa, a Gina, né? Vocês sabem essa história? Olha isso aqui. Essa é a Gina, que está na capa, e essa é a modelo que fez essa foto, Zofia Burka. É uma modelo polonesa que estava no Brasil. Essa embalagem foi bolada em 1975. Ela cedeu os direitos de imagem dela permanentemente para o fabricante do palito. E o palito usa essa imagem até hoje. Aqui a Zofia, há 3 anos atrás, hoje ela está com 76 anos, mora no Sumaré, aqui em São Paulo, mas ela é a Gina da embalagem do palito. Tá vendo? Como eu prometi para vocês, rapidamente, eu vou contar do primeiro caso de doping que aconteceu nas Olimpíadas, porque faltam 3 minutinhos para o fim da... Opa! Esqueci de voltar a câmera. Primeiro caso de doping nas Olimpíadas, ainda na Grécia. Alguns médicos começaram a recomendar para os atletas comerem testículo cru de animal para ganhar sua potência. Então, eles pegavam animais selvagens, como leão, como esses bichos fortes, machos, e comiam os testículos, porque diziam que com isso eles iam ter mais potência para os Jogos Olímpicos. Isso foi proibido, porque eram animais difíceis de caçar, animais que, na verdade, tinham que ir em navios na África capturá-los. Foi proibido e é considerado o primeiro caso de doping das Olimpíadas. Tá aí, gente, 19h29, estamos completando a nossa horinha. Voou hoje, desculpe, voou, a gente pôde conversar pouco. Se alguém tiver alguma sugestão para dar para o nosso próximo encontro, terei um prazer enorme em recebê-la, se não, vou bolar alguma coisa. Batemos um recorde de audiência, hoje chegamos a uma audiência grande e temos poucos segundos restantes, nós vamos ser cortados já já. Agradeço de coração a vocês que estão comigo, fiquem em casa, fiquem com saúde. Já estou publicando os ingredientes para a gente se encontrar no Nós da Cozinha. Beijão para vocês. Fui. Até domingo no Nós da Cozinha. Tchau, tchau.